Pessoal, bom dia. Meu nome é Edinaldo, sou formado em segurança do trabalho e tenho noções sobre política, sobre a questão de Constituição, CLT, as leis da Previdência, as antigas e a nova, entendeu? Editada por Jair Bolsonaro, entendeu? E nós vamos falar um pouco dos 10 mandamentos de decálogo do comunismo, justamente escrito por Lenin, a qual o Partido dos Trabalhadores se baseia e defende. Vamos dar um exemplo aí. Em 1913, Lenin escreveu que é do decálogo que apresentava ações táticas para a tomada do poder. Vamos lá. Veja se não foi isso que o PT fez ao longo do seu governo. Primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Nós hoje temos uma juventude deturpada, entendeu? Com a libertinagem sexual muito grande, a ponto justamente de denegrir os valores, não vou dizer religiosos, mas os valores éticos de uma sociedade. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Vejamos que um certo tempo o PT, junto também com o nosso amigo lá, Michel Temer, do MDB, tentou justamente regular a mídia, regular justamente o direito de expressão, justamente da entrevista, da reportagem. Apesar que hoje a reportagem ainda é manipulada para querer derrubar um governo, justamente de Jair Bolsonaro, que tem pouco tempo. Sabemos que em momento de transição, de mudança, existem efeitos catastróficos e que futuramente poderão trazer grandes melhoras, entendeu? É claro, estamos saindo digamos assim, mais de 10 anos de um poder de um bando de ladrões para um poder pelo menos justo, um governo justo que está tentando, digamos assim, melhorar a vida da população. Terceiro item, divide a população em grupos antagônicos e incitando-os à discussão sobre assuntos sociais, que não existe. A sociedade foi justamente dividida em grupos antagônicos para se discutir racismo. Existe a separação de racismo, de gays, de lésbica e assim vai. Justamente a comunidade LGBT acha que é excluída pela sociedade, entendeu? E não é. Na realidade, a sociedade, por sua vez, considera e respeita justamente os LGBTs, os homossexuais, os gays, as lésbicas. Não temos nada contra. Somos a favor? Não somos a favor, mas consideramos e respeitamos a sua decisão, entendeu? Jamais será denegrido por uma sociedade comum, uma sociedade adulta, uma sociedade com consciência. Não vai ser denegrido, mas não pode impor os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades a uma sociedade praticamente, digamos assim, tradicional, que justamente preserva a família. A família sempre vai ser preservada por essa sociedade tradicional. Quarto, fale sempre sobre democracia em Estado de Direito, mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Foi o que o PT fez. O PT fala tanto em democracia, fala tanto em Estado de Direito, de Estado democrático de direito, e automaticamente não cumpre nada. Não existe democracia, existe a ditadura propriamente dita. Eles querem o poder a todo custo. Eles querem entrar no poder a fim de simplesmente, se for possível, acabar com a massa da população brasileira. É o que está acontecendo hoje. Aliás, é o que estava acontecendo anterior. Hoje não acontece mais. Quinto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Foi o que o PT fez. Pegou o dinheiro do povo, o imposto que o povo paga, porque o salário desses marginais anteriores que estavam no poder era pago pelo povo. Até o STF, que é uma vergonha nacional, quem paga é o povo. Entendeu? Quem paga, infelizmente, é o povo. Essa conta é o povo. Mas eles pegaram o dinheiro e gastaram com tudo que é tipo. Deram dinheiro ao BNDES, feito Paulo Guedes diz. Deram dinheiro a banqueiros. Criaram portos, digamos assim, também. Criaram também aeroportos e outras construções em outros países ditadores, para conseguir a amizade deles e, se for possível, tomar o poder no Brasil. Isso não vai acontecer. Infelizmente, petistas. Vocês que, infelizmente, são, digamos assim, uns doentes que não procuram saber a lei, não procuram estudar a lei. Vocês que seguem Lula, que acham que Lula é o homem, é o cara, não é. Essa é a realidade. Procure estudar, procure aprender para ver se é isso que vocês querem. Entendeu? Porque o nosso país, a bandeira dele nunca vai ser vermelha, vai ser verde e amarela.
Sexto, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e promova o pânico e o desassossego da população por meio da inflação. E foi isso que o PT fez. O PT manipulou a economia brasileira. Fez que canais, por exemplo, Petrobras colocava preço, ele não discutia preço, ele impunha, era aquilo mesmo, para provocar uma inflação, entendeu? Fez com que a economia brasileira pudesse estar estagnada e não pôde ir para frente nem para trás. O nosso Brasil passou por maus e embocados. A realidade é essa. Sétimo, promova as greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país, que é o que quebra o país. Uma empresa, quando deixa de produzir pelo menos um dia, ela justamente deixa de gastar milhões. E também acaba muitas vezes promovendo demissões de funcionários. Quando uma empresa muitas vezes se sente ofendida ou até mesmo, digamos assim, aleijada por um grupo de funcionários que não quer trabalhar, entendeu? Porque infelizmente no Brasil é isso, os brasileiros não querem trabalhar, quer a vida boa, entendeu? Mas os maiores homens que conquistaram justamente sua riqueza, maiores homens não aqui no país, quem fez os caras que se dizem os maiores homens, feito Lula, Zé Disseu, filho dele, que chamou o ministro justamente da economia de Utchuca, são bandidos, entendeu? São pessoas sem escrúpulos, que não respeita a sociedade. Se diz representante da sociedade, mas é representante de um grupo separado de bandidos. Oitavo, promova distúrbios e contribua para as autoridades constituídas não as coíbam, constituída e não as coíbam. Quer dizer, digamos, arrastões, depedrações, invasões, feito o MST, a CUT e outros fizeram, criar meios e leis para que justamente o governo não possa coibir aquela ação. Onde é que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma fazenda que eu não tenho ainda, peço a Deus que eu tenho. Eu tenho uma fazenda, eu tenho justamente uma casa, aí vem um cara lá de fora para invadir minha casa em nome da democracia pregada pelo PT. Faz um mal à minha família, faz justamente, denigre a minha imagem, denigre o meu lar, vai de encontro ao que diz a Constituição e o Código Penal. Se alguém lesar outrem, deve justamente ressarcir, está tendo da lei, entendeu? Mas o Código, o Decálogo de Lenin, que o PT tem justamente no seu escopo lá escrito, diz que tem que ser feito. Infelizmente é um desmandamento totalmente ao contrário do que diz a Constituição, do que diz justamente as leis democráticas deste país. O Estado democrático de direito que realmente existe não fala dessa marginalidade pregada pelo PT e por Lenin. Nono, contribui para a derrocata dos valores morais, da honestidade e da crença nas pessoas governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os comunistas, os não comunistas, obrigando-os sem pena de expô-lo ao ridículo e votar somente no que for interesse de causa socialista, no interesse seu. Acusar os outros do que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu estou roubando, eu vou acusar fulano de roubo sem que ele esteja roubando. É isso que ele está me dizendo aqui. Vou chegar a expor a imagem dele e dizer que ele é ladrão, sem ele ser. Sendo que o ladrão sou eu. A realidade, infelizmente, esse é o decálogo de Lenin. Justamente os pilares do comunismo e do socialismo pregado por Gleisi-Hoffmann, Lindenberg e outros que são doentes perseguidores do PT. Décimo, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Me disse isso não é ditadura? Se o cidadão não tem direito nem se defender, o cara vem invadir minha casa, eu não posso me defender, porque existe uma lei que proíbe uma arma. Nem todo mundo que possui uma arma é marginal, não. O cidadão não pode ter uma arma, um 38, uma pistola 380 para defender sua família, mas o marginal pode ter um fuzil, um rifle ou qualquer tipo de arma de grosso calibre. Jair Bolsonaro cumpriu das suas promessas, está melhorando, e estou esperando ele liberar o porte de arma para o cidadão, entendeu? Porque toda ação existe uma reação. O cidadão primeiro tem que se proteger sua vida, entendeu? Tem que proteger sua família,
para poder sustentá-la e mantê-la viva. Essa é a realidade. O cidadão não vai possuir uma arma para matar de palmo em palmo. Isso é tese de socialista, de comunista, entendeu? Porque é acostumado a invadir terras dos outros. Esses são os 10 mandamentos de Lênin, pessoal. Acordem para a realidade. O Brasil precisa melhorar. Vocês, petistas, não queremos justamente excluir vocês. Leiam a Constituição, leiam a Carta Magna do país, leiam a CLT, leiam a Lei da Previdência, leiam os seus direitos. Vocês saberão o direito de vocês a partir de quando vocês lerem, a partir de que vocês observam. Uma vez numa reunião de segurança do trabalho, junto com mais de 500 funcionários, eu fiz a seguinte pergunta: alguém já leu as 3 primeiras páginas da CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social? Não. 99% disse não. Alguns perdidos leram. Existem leis importantes que falam ali e nem sequer isso eles conhecem. Procure ler. Leia, conheça os seus direitos e deveres, para nós termos um país melhor e um país consciente. Essas são justamente o meu pensamento, as minhas palavras e os 10 mandamentos. Não é eu justamente que estou dizendo, é o que está escrito por Lênin. É o que Lênin disse: para a gente poder tomar um país, nós devemos ter esses 10 mandamentos. Um líder comunista combatido pelo governo militar em 1964. E tem que ser assim mesmo. Tem que ser combatido para que um país, o maior criminoso, existe todo tipo de criminoso, mas o maior criminoso é aquele criminoso que tem prazer de matar uma família de fome para atingir seus interesses. Feito o nosso amigo Maduro. Ele era para ser julgado por crime contra a humanidade, porque ali não existe democracia. Existe uma ditadura a ponto de matar famílias e uma nação por causa do poder.